E aí eu acho que vamos começar, vamos dar continuidade. Eu acho que nesse sentido eu vou chamar primeiro a Alberta para falar. Minha contribuição, eu escolhi esse evento sobre xamanismo em função de que, apenas do ponto de vista mais sentimental, né, de relembrar uma experiência que eu ontem já mencionei e que para mim foi uma das experiências acadêmicas mais interessantes que eu tive, que foi fazer parte de um grupo criado pela DIN, que se chamou, no final, Grupo de Estudos do Xamanismo em Saúde. Esse grupo era formado por mim, pela Elce Lagros, pela Glória Vale e pelo Aricel. A Elce Lagros, na época, estava preparando uma pesquisa de campo sobre os Runicuim ou Kaxinawá, né? Na época não existia, não se falava em Runicuim, se falava em Kaxinawá. A Glória Vale estava fazendo um trabalho, estava preparando um trabalho sobre os Mapuche de Rucajoroi, eu acho que é assim que se chama. E o Aricel foi convidado pela DIN exatamente porque, por várias razões, é claro, mas principalmente pela contribuição que o Ari era um psicoterapeuta, médico e, enfim, trabalhava com pessoas nos serviços de saúde. Ele tinha um conhecimento bastante importante sobre farmacologia. Então, o grupo se reunia com uma certa periodicidade, né, na casa da DIN, e as questões que eram realmente, digamos, pensando hoje nas reuniões acadêmicas que a gente faz mesmo dentro dos núcleos, né, o que era impressionante era, digamos, as possibilidades de reflexão, né, porque a gente discutia questões levantadas pelo Castanheda, né, pelo Carlos Castanheda, enfim, e ao mesmo tempo a gente discutia o Mircea Eliade, as suas técnicas arcaicas do Ixer. Foi nessa época que eu passei, quer dizer, exatamente dos aspectos centrais das reflexões que a gente fazia, exatamente desmistificar uma ideia muito romântica do xamanismo, que, de certa forma, né, não sei, as pessoas que ouviam Castanheda, que liam Castanheda, formavam, né, aquela leitura dos anos 60, né? Então, foi muito interessante, porque eu comecei, pelo menos, a imaginar o xamã incorporado, digamos, né? Corporado, vamos dizer assim, né? O xamã como uma pessoa e não como uma entidade da fantasia, do romântico, alguma coisa. A gente começou a colocar realmente a construir uma dimensão diferente do que a gente, das leituras, digamos, bastante fantasiosas que a gente fazia do xamanismo, né? Como algo, digamos, algo, enfim, como uma técnica, por exemplo, né? Que era uma questão que a DIN trouxe para nossas discussões, né? Que era, digamos, e ainda hoje eu vejo que pessoas trabalham com esse Eliade e não se dão conta que ele estava dizendo, eu me lembro que a DIN falava que ele estava falando de uma técnica arcaica, né? Então, era uma perspectiva muito problemática em relação ao xamanismo, né? E nós também percorremos, eu me lembro, textos de neurobiologia do transe, né? Eu me lembro de um texto da Barbara Alex que a gente passou um tempo assim tentando absorver aquelas teorias, digamos, sobre movimento, gesto e estados de consciência, né? Nós fizemos também, foi a época que nós consolidamos também uma perspectiva. Eu acho que foi quando surge, digamos, nesse programa uma perspectiva de não que a gente estivesse trabalhando com performance, mas as reflexões que a gente fazia apontavam, né, a função do ritual, enfim, das atividades xamânicas, dos serviços xamânicos, né? Então acho que ali também se levantou
uma série de fundamentos, digamos, para pensar a performance, né? Que eu acho assim, também algo que ajuda, digamos, a refletir sobre... Acho que é digamos, uma perspectiva analítica que nos ajuda a relativizar aquela densidade do papel do ritual, do papel teórico, do papel analítico do que se produz sobre o ritual. Então, performance, eu acho que nessa época eu mesmo tentava, enfim, estava convencido que o ritual era central, etc, etc, e passei a relativizar um pouco essa questão, e eu acho que foi essas reflexões que nos levaram a pensar, digamos, a lançar fundamentos do que hoje muitos de nós e de todos aqui têm refletido sobre, digamos, essas questões mais vinculadas à praxis, né, e chamada praxis. E eu me lembro que, como decorrência dessas discussões, né, então eu, na minha dissertação, bem ao final da redação, eu resolvi usar essa categoria praxis a partir de uma perspectiva marxista, né, para tentar, enfim, fazer uma discussão, tentando, enfim, apontar para uma relativização da ideia do xamanismo como uma técnica, né? E, de certa forma, eu acho que eu também abri uma possibilidade de pensar o xamanismo também para além da ideia de sistema também, que nós pensávamos o xamanismo em termos de sistema, né? Geertz era um autor central nessas discussões, né? Então, eu acho que foi uma experiência assim, extraordinária nesse sentido, que a gente podia nos movimentarmos diante dessas perspectivas e construir, digamos, eu acho que de uma certa forma jogar algumas sementes para o que hoje essa discussão, a contribuição que particularmente a Jean faz sobre o xamanismo, né, e que ela incorporou, digamos, de uma forma com uma extraordinária capacidade de sistematização ou de articulação, né, em se constituindo uma das pessoas que contribuiu de uma forma mais efetiva, mais consistente para a discussão do xamanismo, e que eu acho que se desdobrou em vários trabalhos mais, digamos, mais recentes, como o da Isabel, por exemplo, em que o xamanismo já não há um conceito de xamanismo, não há uma definição de xamanismo que vá, enfim, embutir todas as possibilidades de análise, né, a partir dos trabalhos empíricos, né? Então acho que isso foi algo realmente interessante. Eu acho que o grupo existiu por uns 3, 4 anos, eu acho, talvez, não lembro exatamente quanto tempo. Eu acho que a contribuição do Ari era muito interessante, porque ele faz também um pouco refletindo essa ideia da importância dos outsiders, né? Então o Ari ficava sempre nos olhando e pensando, esses antropólogos acho que podem ser parecidos com os meus pacientes. Então, enfim, ele fazia essa leitura, né, claro, muito interessante. Ele estava sempre estranhando o que a gente dizia, mas também, por outro lado, com muita vontade de trocar, de aprender antropologia, né? Então, Ari ficou por perto, até não faz muito tempo, e sempre com essa contribuição de, enfim, tentar colocar os pés no chão, digamos, psicofarmacológico, né? Digamos, psicobiológico. Então, era uma contribuição muito interessante. Bom, era isso que eu tinha para dizer, recuperar esse tempo. Acho que, não sei se na época eu não tomei conhecimento de outras iniciativas como essa no Brasil. Acho que foi uma iniciativa que produziu trabalhos interessantes, né? A ELS, por exemplo, com, digamos, eu diria assim, que contribuiu com uma
um olhar estético sobre a cosmologia, do meu ponto de vista, isso que eu gosto muito do trabalho da Elcio. A Glória trouxe os Mapuche para o mapa, um grupo que de certa forma era, não tinha assim, nenhum brilho etnológico, né, ou etnográfico, então ela trouxe, a gente realmente foi interessantíssimo conhecer os Mapuche através da Glória. Para ela foi uma experiência bastante difícil, né? Sobre a experiência da Elcio também, que a gente compartilhou muito, eu tinha também uma ideia muito fantasiosa sobre os desdobramentos das políticas de pesquisa no Acre, em Rio Branco. Então a Elcio me trouxe uma outra dimensão, que eram as relações bastante picantes entre os antropólogos e indígenas e agentes do governo no Acre, né? Eu notei que, digamos, eu conheci a etnografia como algo que é muito mais, digamos, eu não sei, eu ia falar problemático, mas não é problemático, mas algo, nós temos que problematizar muitas coisas e temos que resolver muitos problemas para fazer uma antropologia, enfim, no campo indígena no Acre. Então isso, hoje, por exemplo, eu consigo, digamos, na época eu tinha uma certa dificuldade, porque eu pensava assim, por exemplo, xamãs, né? Então os xamãs, eu pensava aqueles caras, digamos, românticos, aqueles caras, né, dentro daquela ideia romântica e tudo mais. E aí o que aconteceu? O primeiro xamã que eu conheci no Acre foi no Encontro dos Povos da Floresta, né? Eu pensava aqueles caras cheios de adereços, etc. e tal. Não, ele tinha um chapéu, uma espécie de chapéu palheta e uma túnica, né? Era um xamã campa. Eu disse, mas o que é isso? Realmente um cara alto, eu pensava os xamãs, enfim, dessa região, todos baixos, aquele cara era alto. Então, de certa forma eu vejo assim que, apesar de eu não ter trabalhado com xamãs, foi no grupo que eu, digamos, me dei conta de que existia um xamã que era uma pessoa, né? Que era um ser humano, não era aquela figura, digamos que quase literária, que o Castanheda foi construindo no imaginário, né? Então esse foi muito interessante, isso, digamos, nos trouxe, eu acho que foi uma contribuição interessante. E hoje eu penso, esse tipo de grupo de estudos, é pena que a gente não tem esses grupos de estudos com essa diversidade de pessoas, que a gente não consegue reunir esse tipo quer dizer, ou a gente consegue reunir em situações muito institucionais, né? Aquelas situações eram muito informais, ninguém tinha que prestar contas de nada, né? A gente só tinha que se encontrar e conversar, né? E tinha tempo para isso. Hoje, cara, a gente se reúne para depois tem que prestar contas, né? Mas enfim, era isso. Só para colocar, culminou o grupo no Seminário da ABA sobre xamanismo. Então, seu livro, Xamanismo no Brasil, que é um produto deste grupo. Exatamente, não, com certeza. Também teve, então, um lado, digamos, de prestação de contas. Teve. Mas que não foi algo que hoje a gente tem que fazer pensando na prestação de contas, né? Na época foi uma decorrência, digamos, enfim, bastante, enfim, espontânea daquela reflexão, né? Era isso. Então, não sei, eu acho que... Eu vou passar a palavra para o Marcelo, que eu acho que ele está com um problema de tempo. Depois, mais para frente, eu passo para a Deise. Algum problema, Deise? Ele está com problema de tempo ou não? Não. Então, eu vou passar a palavra para Marcelo, tá? Eu queria se agradecer, né, a ideia e o convite da Sônia, da Luz, sabe, de estar participando assim, dessa homenagem aí a Jean. Sabe,
é muito legal poder estar dando um retorno para ela, apesar de que já dei esse retorno várias vezes, mas assim, né, já falei muito para ela várias vezes sobre várias situações da minha vida profissional e tal, mas é legal estar podendo dar essa palavra, né? Tô escutando vocês todos juntos, né? Obrigado, né? Obrigado a Jean por ter estado aí como parte assim, do meu processo de formação mesmo, sabe? Foi muito legal estar escutando essa fala do Alberto, porque apesar de eu nunca ter trabalhado diretamente com xamanismo, o que vocês plantaram nesse grupo de discussão que acontecia lá na casa da Jean, eu acho que reverberou, né? Não sei se a Bel tem a mesma visão que eu, sabe? Mas com certeza essas discussões de vocês reverberaram no meu processo de formação, tanto quando eu estava aí fazendo mestrado, quanto depois. Na verdade, até antes de eu chegar no mestrado. Porque uma das primeiras coisas que caiu na minha mão quando eu comecei a tentar virar antropólogo foi exatamente aquele livro de xamanismo que foi editado aí pela Jean, né? E que, pelo que eu estou vendo agora, foi o fruto dessas discussões de vocês, né? Então, assim, esse livro de xamanismo foi exatamente uma das coisas que serviu de base, né, para eu poder estar tentando mais tarde virar antropólogo, né? Então é muito interessante estar escutando essas histórias, exatamente porque a gente pode acompanhar como elas se desdobraram, né, em que elas se transformaram. E foi exatamente lendo esse livro que eu comecei a entender que as coisas que eu estava pensando, que eu tinha vontade de trabalhar, que eu tinha vontade de pesquisar, não eram tão viagem assim e que eram factíveis, era possível, né, trabalhar com essas coisas, era possível lidar com esses assuntos de uma forma acadêmica que não fosse, né, só ficar ali na fantasia, na ilusão, perdido pelos castanhedas que estavam por aí pelas livrarias, né? Então, assim, esse livro particularmente, e depois todo o processo, né, do mestrado, a disciplina de antropologia simbólica que eu fiz com ela, foi muito legal para me dar a direção do que mais tarde acabou virando a base, né, do meu trabalho. A outra coisa foi a seguinte: a pessoa que está na frente dessas assuntos está sempre sozinha. Quer dizer, quem está abrindo um caminho está sempre sozinho, né? E eu me senti assim por muito tempo, né? De realmente tá vendo que eu estava mexendo com assuntos que era difícil encontrar os pares para discutir. Você falando sobre coisas que estavam em volta, mas não exatamente sobre o tema central que você estava trabalhando, né? E uma das pessoas, uma das poucas pessoas que realmente podia ter algum diálogo era ela. Depois, aos poucos, eu fui descobrindo mais gente, mais loucos, né, que estavam mais ou menos trabalhando com o mesmo assunto, e pessoas fora da minha área, né? Então, eu acabei tendo uma formação assim extremamente interdisciplinar, muito em função da influência dela mesmo, sabe? Tanto das leituras, tanto do que agora eu estou sabendo que são ecos desse próprio grupo de discussão que vocês tinham, Alberto, lá na casa da Jean, né? Quanto dos meus próprios interesses, né? E eu acabei tomando esse rumo que começou a juntar, né? Literatura, bibliografia, e de estar realmente aberto. Isso aí, com certeza, acho que foi a maior influência, né, da Jean no meu processo de formação, sabe? De ter me dado assim, a capacidade de ver que outras áreas eram importantes, né, para complementar o que quer que seja que a gente está produzindo dentro da antropologia, e que sim, havia a possibilidade sim de estudar esses assuntos de uma maneira acadêmica, de uma maneira ordenada, né, e que fosse interessante, né? E assim, a pessoa que realmente sustentou, né, esses interesses meus por muito tempo foi a Jean. Então, assim, a minha fala era muito mais para agradecer, sabe, para dizer que bom que eu topei com ela aí pelo meio do caminho, porque foi uma pessoa assim central, né, em toda a minha formação. Obrigado. Eu só quero. Eu acho que não tem introdução do Marcelo. Não sei quantas pessoas sabem que ele é. O Marcelo, você formou em biologia, não? Eu sou formado em biologia, né, pela UFRJ. Ele foi. Um dos poucos programas que eu consegui achar na época que eu estava tentando achar o mestrado foi exatamente aí a UFSC, né, que estava aberta a acolher pessoas com formação mais diversa, que não estava vindo só das sociais,
né? O meu contato para entrar aí foi você, né? Apesar de eu não ter acabado sendo orientado pelo Oscar, mas foi contigo que eu comecei a conversar e querer me aproximar. Aí fiz o mestrado aí e depois fui para Saybrook, que é uma universidade pequena que tem na Califórnia, que na verdade eles trabalham com psicologia, né? Com psicologia humanista, psicologia transpessoal, para tentar dar um rumo para que hoje se chama Estudos da Consciência, né? Que era um pessoal que era aberto, o Stanley Krippner, que foi orientador meu, que a Jean conhece, né? Foi ela que me colocou em contato com ele. E eu fui para lá tentar fazer essa ponte entre né, essa área maior aí de estudos da consciência, que coloca junto filosofia da mente, um tanto de neurofisiologia e coisas desse tipo, com etnografia. E o resultado disso foi a minha tese de doutorado, que acabou virando um livro que saiu pela Fiocruz, e a Jean fez o prefácio, onde eu consigo dar uma base forte assim, de etnografia, né, para não ficar perdido só na filosofia, nas elucubrações, mas de realmente ir para o mundo, ver como é que essas coisas funcionam dentro da cabeça das pessoas. O que por si só foi um desafio, porque de traçar assim, mesmo uma metodologia de como trabalhar com isso, como investigar essas coisas íntimas, né, que se passam dentro do mundo pessoal, dentro do universo que está encerrado dentro da cabeça das pessoas, mas que não está tão fechado dentro da cabeça delas assim, e nem está como diz, sofrendo influência só do que está dentro da pessoa, né? E aí nesse ponto exato que é essa a consciência consegue ver se juntar, né, o social, o psicológico, o neuronal, o fisiológico, e eu fui atrás de tentar dar uma base etnográfica para isso, né? E eu acho que de certa forma eu acho que eu consegui fazer um pouco da história. Outra parte das redes, aquele fato, ele foi recomendado por Carlos Coimbra. Ele fala, porque o Marcelo tu eras editor dos cadernos de saúde pública? Eu era editorador, eu trabalhava com a formatação dos textos. Aí eles falaram que é um biólogo, mas é um bom rapaz. Eu lembro você falando assim, que eles disseram uma vez, o Marcelo é meio maluco, mas ele vai. Foi a falta de disciplina, acho que eles falaram, não sei. Mas isso é difícil, Até hoje eu sofro com isso. Eu acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês e com a Jean, né? Obrigado pela chance de estar aqui junto com vocês. Obrigada, Marcelo.